Agora, o clima de mistério no tricolor, né? Porque temos duas prováveis escalações para domingo, uma com e outra sem o Juanfran. Quase não tem nenhuma possibilidade do Daniel Alves ficar de fora dessa partida, até porque é a partida que marca a estreia. A primeira escalação, Espímpolo, com o Juanfran, sem o Juanfran, perdão. Vamos lá. Volpe no gol, Daniel Alves pela direita, Anderson Martins no lugar do suspenso Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo, Luan Tietê e Everton, Antony, Pato e Raniel. E aí uma com o Juanfran, que foi utilizada inclusive nos treinos de ontem. Volpe no gol, Juanfran na lateral direita, Anderson Martins, Bruno Alves e Reinaldo, Luan Tietê e o Daniel Alves no lugar do Hernanes. E aí o trio de ataque, Antony, Pato e Raniel. Joga junto, Mauro Betting, Juanfran e Daniel Alves. Claro, os dois titulares ali, não? Pode ser, o Juanfran como lateral direito, onde ele prefere jogar. O Daniel Alves mais à frente, mas sem atropelar o Antony, que talvez seja o melhor jogador de São Paulo nos últimos tempos e com enorme potencial. Ao mesmo tempo, bota o Antony aberto para a direita, na dele, e o Daniel Alves por dentro. Ele nunca jogou assim, embora tenha capacidade para jogar ainda mais no Brasil. Joga o Antony para a esquerda, não sei se ele se adapta. E o Daniel Alves para a direita, sim. Pode jogar Daniel Alves pela lateral direita, com o Juanfran jogando à esquerda, como já jogou no Atlético de Madrid, também pode. Mas o Reinaldo tá bem, eventualmente avança o Reinaldo para disputar a posição com o Everton ou com o próprio Pato. O que é legal é o seguinte, olha quantas opções de ótimo nível, de potencial de muito bom, que o Cuca e o São Paulo têm agora, né? O que há muito tempo não tinham. Então, talvez, como até o próprio Rogério Ceni destacou, não sei se era o caso de trazer também o Juanfran com a chegada do Daniel Alves, que foi primeira, e não se comparam os jogadores. Mas numa dessa, por que não, né? E até pelo aporte, pelo exemplo, e por todo mundo estar encantado com o Juanfran, né? Como ele chama na Espanha, o que ele já está fazendo ali no CCT, pode ser até mesmo sem jogar um jogador muito importante. Mas que dá pra jogar os dois, dá. Eu acho que na ideia do Cuca, o Juanfran é pra lateral e o Daniel Zé, só colocando pra você. Eu me lembro que o Juanfran, além do Atlético de Madrid, que a gente lembra muito bem, ele teve uma passagem pelo Real Madrid. Jogou no Real Madrid. Ele era reserva do Roberto Carlos no time dos Galácticos. Você lembra disso? Ele era reserva do Roberto Carlos no time que não é demérito algum, ser reserva do Roberto Carlos. Claro, melhor lateral do mundo. É bom jogador. É bom jogador, é isso? O Juanfran é bom jogador. Especialmente no Atlético de Madrid, ele, além de tudo, tinha uma importância assim pro grupo extraordinária. Saindo do registro, eu acho que já não tem que ter essa frescura, não sei se vou pôr, já tem que anunciar, né, Fausto? Já tem que anunciar, o torcedor tá ansioso pra ver. E o São Paulo, além deixando a ansiedade de lado, o São Paulo precisa de vitórias seguidas, se ainda sonha com o título. É jogo duro com o Ceará. Não, é jogo duro. O São Paulo, pra propor jogo, que tem dificuldade muita. Tá tão difícil do São Paulo ter um embalo, que é bom aproveitar o que o Pato fez no último jogo. Sabe, o cara entra de uma maneira diferente, o cara entra com uma empolgação diferente. E aí você contar com o Daniel metendo a bola pro Pato, você contar, tomara que o Pablo também volte a jogar o que a gente viu que ele joga. O elenco do São Paulo é um elenco que tá chamando a atenção. Briga por título? O São Paulo, pra mim? Eu focaria na vaga direta pra Libertadores da América. É lógico que você vai brigar por título, mas eu focaria na vaga pra Libertadores da América, porque esse elenco é um elenco que tá ficando praticamente afiado pro ano que vem entrar numa Libertadores, num Brasileiro, pra brigar realmente por títulos. Tem café no bule? Eu acho que o São Paulo tem café no bule agora. Principalmente depois da chegada desses caras aí, com o Pablo se recuperando, com o Pato jogando bom futebol. Eu só não tiraria o Daniel da lateral. Com o Hernanes experiente. Não tiraria. Tem café no bule pra brigar, sim senhor, pro título brasileiro. E eu explico por quê. Porque não tem ninguém, né, Mauro, Zé? Sim. Ninguém que você fale, esse aqui vai disparar. Eu não tô vendo ninguém com cara de disparar. Não vai mesmo. Assim, provavelmente a gente vai ter, se não na última rodada, na penúltima rodada de definição do campeonato. Me parece mais equilibrado que o dos últimos anos. O São Paulo tem um jogo a menos. Então o São Paulo tem um jogo duríssimo, né? Mas jogo do Atlético em Curitiba. Mas pera, esse jogo a menos você tá falando assim. Tem que apagar a história. Então, né? Mas esse jogo que você tá falando assim contra o Atlético Paranaense, só que é um jogo a menos, que é evidente que se o São Paulo ganhar já vai se aproximar muito do Palmeiras aqui, ó. Sim. Se ganhar os dois seguidos, passa o Palmeiras. Vai quebrar um tabu de 830 anos. Não, ano passado ganhou do Atlético Paranaense, eu acho que jogando lá na Arena. Jogou na Arena e ganhou. Então já quebrou? Já quebrou o tabu. Então, só que esse jogo a menos não é o São Paulo que a gente tava vendo. Por isso que eu tô falando, depende do momento que você pega a equipe.
O momento é favorável pro São Paulo, tem esse jogo a menos. Olha, o São Paulo. Que é contra o Atlético Paranaense. Eu acho que se não fosse São Paulo. Eu tô sentindo o entusiasmo da torcida da galera do São Paulo. Eu também. Eu tô vendo a torcida do São Paulo entusiasmada. Mas assim, eu tô entusiasmado porque eu tô vendo o São Paulo como eu não vi há muito tempo. Então, e eu falei que o ano passado, mas liderou, mas com a gente falando aqui que não saberíamos se ter gás ou não. A torcida do São Paulo estava animadíssima. A torcida, eu falei aqui, ó, não sei se vai ter gás pra chegar no final da competição. E como o São Paulo tá assim, entusiasma o torcedor, né, Zé Manuel? Eu acho o seguinte, o São Paulo, fosse outro clube, eu acho que essa coisa, não, São Paulo entra mesmo na briga pelo título com Daniel Alves e Juan Fran, vem de 3 vitórias consecutivas, mas eu acho que o torcedor do São Paulo, ele tem que se lembrar dos últimos 10 anos. São Paulo já teve situação assim de melhoras pontuais, mas tem em que o torcedor se anima, se entusiasma e depois a coisa não anda, a coisa não vai. Eu acho assim, não custa nada e degrau a degrau. Primeiro, qual é a meta? Entre os 3 primeiros, tal, chegando ali. Depois que chegou, você vê que o pessoal da frente dá uma bobeadinha, acho que dá pra chegar. É melhor do que o excesso de entusiasmo. Tem ocorrido muito isso com o São Paulo. O pessoal se entusiasma demais, aí depois pede cabeça muito rápido também, né? Aí rifa os caras de uma hora pra outra, assim, por quê? Porque se entusiasma demais. Então calma, vai com calma, não precisa essa correria toda, não. Dê tempo ao tempo aí. São Paulo só precisa parar de fazer festa sem taça. São Paulo tá se especializando, fazer festa, só que não tem uma taça no meio lá pra erguer, entendeu? Os caras fazem festa pra apresentação de todo mundo. São Paulo, o que você fala? Legal. Mas tá certo. Eu concordo, mas precisa de taça. O São Paulo faz assim festa. Agora mais ou menos, né, Mauro? O São Paulo tá fazendo uma deita pelo Rogério aí, ó. Se você vai na galeria, lá tem muita taça. O que é? Na galeria tem um monte de taça. Na média é o que você tanto fala. Na média é quem tem mais taças. Como é que você fala aí? Vergonha de perder. Então, o São Paulo precisa ter vergonha de perder. Agora, estão discutindo muito a questão do Daniel Alves no meio campo. Sim. Não, tem que ser lateral. É porque tem que jogar Ele é bom na lateral. Mas assim, então, tem que jogar o Daniel Alves. O Juan Fran não precisa jogar. O Juan Fran pode jogar na esquerda também, meu amigo. O cara vem lá da pode jogar na esquerda também. Ele é um ótimo jogador, mas, gente, calma, ele não é o Daniel Alves espanhol. Brasil. Atravessa o Atlântico. Ele é um ótimo jogador, sim, mas não é um cara. Meu Deus, Juan Fran, não. Mete o Juan Fran no meio, mesmo. Ô, Mauro Betti, atravessa o Atlântico. Sim. Entendeu? Pega avião, traz a família. Os brasileiros também vão pra lá. Muda de tudo e não vamos arrumar. Mas quem tem ambição de seguir como lateral na seleção brasileira? O Daniel. Então não mexe com o Daniel. Deixa o Daniel na lateral direita. Gostaria eu acho que vale testar o Daniel Alves no meio. O Tite eu acho que vai ligar pro Cuca tá falar, deixa ele na lateral. Eu acho que o Cuca tá fazendo certinho. Experimenta no meio. Se der certo, sensacional. No meio não tá rendendo tanto quanto a gente imaginava. Ok, bota na lateral e aí bota o Juan Fran pra brigar na esquerda com o Reinaldo e bota ele na lateral. Mas eu acho que vale muito a pena você colocar o Daniel Alves no meio campo, pela qualidade do cara. O cara joga muita bola. E outra coisa, no Barcelona, ele jogava muito, servindo o Messi. Fechando pelo meio. Ele é o maior passador de gols do Messi. Jogando ali pelo meio. Ele saía da lateral, vinha pelo meio. Nas jogadas ofensivas, ele jogava muito nessa posição. Na seleção jogou muito bem, da lateral entrando por dentro. Entrando por qualquer lugar. Mas agora jogar com meio atacante, por exemplo, próximo do centroavante, eu já não sei. Aí você poderia mudar para um 4-3-3 com ele o interior pela direita, às vezes um pouco mais atrás, às vezes mais à frente. São ideias. E outra vantagem do São Paulo, tem um excelente treinador e adepta a mudanças táticas como o Cuca. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu sei que há questões táticas, assim, por exemplo, se você imaginar Daniel Alves, Hernanes e Pato, cadê o cara da velocidade? Cadê o cara da velocidade na direita, que hoje é o Antony, né? E na esquerda seria o Everton, por exemplo, né? Eu sei que tem o Toró, muita gente quer ver o Toró também tendo oportunidades na equipe, né? Mas assim, nos treinamentos, nos jogos... Faz tempo que o São Paulo não conta com jogador na seleção ou eu tô aqui, o jogador na seleção principal? Faz tempo, né? Muita gente faz tempo, né? Porque não, o São Paulo em si, faz tempo, né? Um titular absoluto? Titular absoluto na seleção. Todo mundo, né? Acho que vai ter o Daniel agora, hein? Faz tempo, certamente. Que coisa boa pro São Paulo, vai ter o Daniel. Como é o Felipe Luiz no Flamengo. O Daniel tem uma questão na seleção brasileira que o favorece, né? A seleção e qualquer clube do futebol mundial, acho,
sofre com a carência de lateral direito. Então isso favorece o Daniel Alves na seleção. Muito bem. Vamos ver. O São Paulo ganhou um outro patamar com a chegada do Daniel, com o Juan Furlan, com o Pablo, tem o Hernanes, que não adianta, né, Yara Oliveira, né? Exatamente. Torcedor tá entusiasmado, Yara? Tá participando bastante aqui, lembrando que você pode participar no YouTube, lá pela nossa live no Jovem Pan Esportes e também no Twitter, pela hashtag Esporte em Discussão. O torcedor de São Paulo tá animado e quem não é São Paulino tá falando que o São Paulo não vai ganhar nada. O Robson Ferreira disse, foi maravilhoso ver o São Paulo vencer um clássico novamente, ainda mais em casa. Era a confiança que precisava. E o Arthur Lins disse, Daniel Alves vai aumentar a competitividade dentro do elenco e isso é ótimo pro São Paulo. Então, Yara, eu quero que você fale o seguinte, Yara, e você, vai jogar onde o Daniel Alves? Lateral, meio campo? Onde é que o torcedor espera o Daniel Alves? O torcedor São Paulino espera ele no meio campo, né? Porque ele também pode criar e ajudar a voltar a marcar, tanto a criar jogadas. Aí a gente tem o Juanfran, que pode jogar pela direita. E vai dar tudo certo, esperamos, né? Tá certo, torcedor tá otimista. Esperamos? Você viu? Esperamos? Gente, depois que o Nilson pede pra eu mostrar o meu caderno. Mostra de novo. Esperamos, né? Você poderia ter dito que era emprestado esse caderno de alguém, Mostra entendeu? o caderninho aí, ó. Gente, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que vocês são Muito bem, paulinos. palmas para Yara mais uma da vez. mecha lá da redação. Voltamos já já.